profeta Isaías tinha uma grande mensagem de esperança para os pecadores perdidos de sua época, que, por sinal, o que ele prometia seria realizada por uma pessoa no futuro, mas que hoje a pessoa já veio e voltou para o céu e tornou-se o Salvador do mundo, não só para a nação de Israel, para os pecadores na nação de Israel, mas para os pecadores de todo o mundo. O profeta disse que aquele homem que viria para nos salvar. Note o que nós temos nesta grande profecia de Isaías capítulo 53. Eu vou ler o versículo 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Para Israel, um dia vindouro, este versículo será uma tremenda verdade, que o Senhor, a quem eles rejeitaram e penduraram em uma cruz, foi ferido por eles. Você também precisa do mesmo Salvador e da mesma experiência. Precisa entender, pela palavra de Deus, que ele, o Senhor Jesus, foi ferido e ferido por você, um pecador culpado também, merecedor do inferno por causa dos seus pecados. Ou você acha que merece um outro lugar? A profecia de Isaías foi dada para ver o abençoado Redentor chegando como uma planta tenra. Eu aconselho que você leia todo este capítulo de Isaías 53 para entender o que vou tratar neste vídeo. Ele era incomparavelmente adorável e, no entanto, eles eram incapazes de completar sua beleza. Lendo Isaías capítulo 6, onde fala da mesma pessoa, vemos que os anjos o reverenciam, o adoram, mas aqui ele é rejeitado pelos homens. Homens inspirados testemunharam a sua glória e missão, mas não o receberam na sua maioria. Ele veio pessoalmente à sinagoga destes homens em Nazaré, onde as escrituras foram cumpridas em seus ouvidos, aqueles que estavam ouvindo quando ele leu lá a profecia. Ele teria curado os quebrantados de coração, dado vista aos cegos e posto em liberdade os oprimidos, mas eles o expulsaram de sua cidade. Lhe pergunto, a gloriosa mensagem de Cristo foi soada em sua cidade? Você já ouviu a mensagem do Evangelho, mas ainda está rejeitando o Salvador? Ele foi um homem de dores todos os seus dias. Seu amor nunca foi alterado quando desprezaram e rejeitaram o amigo dos pecadores. Seu ódio pelo Filho de Deus acabou levando à rejeição total quando levaram e crucificaram o Senhor Jesus Cristo. O Senhor da glória crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles, estou falando dos judeus, naqueles dias clamaram: não queremos que este reine sobre nós. Existe agora um grande contraste com a ideia anterior de que ele foi punido por seu próprio pecado. Como um raio do céu, esta realidade impressionante chega aos seus corações. Você já recebeu ou já percebeu que seu próprio pecado foi a única causa das feridas e contusões do Salvador? Foi por causa de nossa rebelião e maldade contra o Deus soberano que o Senhor Jesus Cristo experimentou toda a ira divina. Quão preciosas foram as palavras de Isaías ao descrever a natureza da morte do Salvador. Nosso versículo diz que ele foi ferido, significando ser traspassado por nossas transgressões. Ele suportou simultaneamente todo tipo de ferida conhecida pelo homem em seu próprio corpo na cruz. O homem, falando do Senhor Jesus, os homens o feriram, eles o açoitaram e outros o esbofetearam com as mãos. Lemos que agradou ao Senhor feri-lo e ele foi esmagado sob o peso do nosso pecado. Você já parou para pensar em amor tão grande
e sofrimentos tão infinitos por causa de seus pecados? Você já pensou nele como seu Salvador? Se você nunca teve um amor dedicado nesta vida por ninguém, ou aqueles que já lhe amaram não lhe amam mais, não se esqueça que tem alguém que amou ao ponto de dar a sua vida, não um amor passageiro, mas um amor que trouxe-lhe uma salvação eterna para você ter o perdão dos seus pecados e levá-lo a morar com ele no céu um dia. A morte de Cristo faz isto. A morte de Cristo é para a sua salvação e você recebe essa salvação pela fé. À medida que uma realidade passa sobre outra, temos outra tremenda verdade em Isaías capítulo 53. Você já considerou alguém que era perfeito, imaculadamente puro e livre da maior mancha de decadência moral sendo castigado por você? Esta punição envolve o impecável tomando a vingança que nossos pecados exigiam. Qual deve ter sido a tempestade da ira de Deus contra ele, quando ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades? Você já pensou no que ele suportou por você? O apóstolo Pedro disse que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. O justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Que realidades impressionantes nos são então apresentadas aqui. Deus agiu em amor para com uma raça caída em inimizade consigo mesmo ao punir seu filho no Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita e agora a oferta de paz vai para todos os que creem em seu filho como Salvador pessoal. O que você pode dizer? Você pode dizer que tem paz com Deus? Só os que creram no Senhor Jesus têm isto e podem dizer isto. Cristo sofreu a ira de Deus para poupá-lo desta ira no futuro. Você precisa fugir pela fé para junto de Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Todas essas verdades que acabei de citar estão em Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao 11. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo pode ser o benefício para a sua salvação. Eu digo pode ser porque é uma obra que está disponível para ser aceita. Caso você o aceite como seu Salvador, ela terá eficácia para você. O Senhor Jesus Cristo disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. A verdade é clara, sucinta, transparente e firme. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João capítulo 10, versículo 28. Caso você não se beneficie desta obra, você seguirá o seu caminho e terá o seu destino, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma única vez, vindo depois disto o juízo. Se você não aproveitar daquele que sofreu o juízo de Deus no seu lugar, aqui em vida, você, sendo salvo por ele, pela graça de Deus, pela fé nele, depois da sua morte,
uma única vez, portanto não tem reencarnação, vai vir o juízo sobre você. Você entrará no inferno imediatamente. Talvez enquanto amigos, ou médicos, ou enfermeiros, ou bombeiros, tentando reanimar o seu corpo, você já vai estar no inferno. Isto é sério. Mais sério do que você pensa e mais sério do que eu possa transmitir para você. Mas sabe, o Espírito Santo, porque a salvação não é uma obra de homem para homem, é uma obra de Deus para o homem. O pecador nasce do alto, o pecador nasce do Espírito Santo, o pecador nasce pela palavra de Deus. Todos esses ingredientes são necessários para a obra da salvação. A sua salvação não é por você levantar a mão num apelo congregacional, não é por você ir à frente e o pastor orar sobre a sua cabeça, não é por você tomar a hoste ou o vinho, não é por você ser batizado, orar, jejuar, ler a Bíblia. A sua salvação é por crer no Senhor Jesus Cristo. Então você será salvo. Leia Atos capítulo 10, leia Atos capítulo 16, versículo 31.